Boa noite, igreja. Digno é o Cordeiro que foi morto. Eu não sei qual é o sentimento dos irmãos quando escutam um coral, mas quando nós estivermos no céu com o nosso Senhor, nós todos cantaremos: digno é o Cordeiro que foi morto. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, e eu peço que os irmãos abram a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. Nós leremos dos versos de 11 a 13. Primeiro livro de Samuel. Assim nos diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para sua aparência, nem para sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse: tão pouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém. Meus irmãos, existe um filme muito conhecido entre os cristãos, que se chama Mãos Talentosas. Esse filme conta a história de Ben Carson. Ben Carson, que vem de uma família pobre, criado somente por sua mãe. Ele tinha muitas dificuldades em seu aprendizado, o que levava a não ter boas notas na escola e ser motivo de piadas entre seus colegas. Mas sua mãe o enxergava, e mesmo vendo as limitações de Ben Carson, a sua mãe acreditava nele. Mesmo mal sabendo ler, a mãe de Ben Carson pedia semanalmente relatórios para que seu irmão e Ben Carson escrevessem para sua mãe. Além disso, a sua mãe limitou o tempo deles assistirem TV e pediu para que eles estivessem sempre prontos para a conversa noturna. O tempo então se passou, e por mais que as pessoas não esperassem algo de Ben Carson, um futuro brilhante de Ben Carson conseguiu se formar em uma das melhores faculdades, a de Yale.
E ele foi o primeiro neurocirurgião a separar gêmeos siameses unidos pelo crânio. A sua história então nos mostra que, mesmo não tendo grandes perspectivas aos olhos humanos, Deus capacitou e nos capacita a glorificá-lo com os nossos dons e com a nossa vida. Nós podemos ver, assim como o caso, Davi também estava fora das expectativas de seu pai. Mas Deus o capacitou para ser além dessa expectativa. Deus tinha um propósito de vida para Davi. A história que nós veremos hoje, meus irmãos, é de um menino que na maior parte da sua juventude passou cuidando das ovelhas de seu pai. E foi com as ovelhas de seu pai que provavelmente Davi teve suas maiores aventuras. Um menino que foi esquecido por seu pai, pois em sua casa estava acontecendo uma grande festa. Mas Deus o conhecia e forjava o seu coração. Pois bem, é nessa história que nós veremos a grandeza e o governo soberano de nosso Deus. Mas antes de falar sobre Davi especificadamente, nós precisamos nos lembrar do livro de Samuel. Quem foi Samuel? Desde o ventre de sua mãe, Samuel havia sido escolhido por Deus para habitar e servir ao Senhor. Então, nos primeiros capítulos, nós vemos o chamado de Deus para Samuel. Samuel era, de fato, um servo que obedecia às ordens do Senhor. Já em sua velhice, ele iria passar suas funções para os seus filhos. Mas os anciãos não aceitaram e pediram ao rei. Samuel não gostou muito da ideia, mas Deus permitiu que eles tivessem um rei. Os versos 23 e 24 do capítulo 10 mostram-nos que Saul era um belo homem, e isso agradava aos olhos de Samuel e dos anciãos. Ele tinha um porte de rei. Então, nos capítulos seguintes, nós vemos Saul tornando-se um grande rei, vencendo várias batalhas. Mas a sua desobediência fez com que Saul perdesse o seu trono, o que levou à ruína. Dessa forma, o tema da nossa exposição é esse: a soberania de Deus no governo do seu povo. A soberania de Deus no governo do seu povo. Nós veremos hoje como Deus demonstra o seu governo soberano sobre o seu povo. Nós veremos de 3 formas. Primeiro, com rejeição. Segundo, com direção. E por último, com eleição. Então, primeiro ponto nós veremos com rejeição. Os 5 primeiros versos que nós lemos vão nos ensinar como Deus iria destronar Saul e mostrar como ele estava no governo, cuidando do seu povo. Então o verso 1 começa dizendo: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Aqueles que conhecem a história de Davi, ao lermos no capítulo 15, nós veremos que o Senhor deu uma ordem para Samuel. O Senhor disse nos 3 primeiros versos: Samuel, avise a Saul para ele acabar com os amalequitas, não deixar os homens vivos, não deixar as mulheres vivos e não deixar os animais vivos. Porém, Saul não obedece essa ordem do Senhor e deixa alguns animais vivos e deixa o rei amalequita, o que Deus mandou dizer por meio de Samuel, que ele havia perdido então o seu trono. Samuel então ficou muito triste com as atitudes que Saul havia tomado. Porém, Saul quis demonstrar que ele estava querendo fazer um agrado para o Senhor. Mas como nós podemos ver no capítulo 15, Samuel diz que era melhor obedecer do que sacrificar. Saul então não estava obedecendo a ordem do Senhor de acabar com os amalequitas. No entanto, ele quis inventar um culto e sacrificar animais que o Senhor não havia pedido para Saul. O rei de Israel, então, chega a rasgar, nos versos 27 a 29 do capítulo 15, as vestes de Samuel.
E Samuel diz: da mesma forma que você está rasgando as minhas vestes, hoje também o Senhor está rasgando, está tirando o trono de suas mãos. Com essa notícia, nos versos 30 a 31, Saul tem uma falsa humildade, e ele diz para que ele não fosse escandalizado, ou para que ele não perdesse a sua honra perante os anciãos, que ele sacrificasse ao Senhor, que ele fizesse um culto ao Senhor, e que ele não perdesse perante os anciãos o seu poder. Ao chegar nos versos 32 ao 34, principalmente aqui no verso 33, nós vemos que a ordem que era para Saul matar todos, inclusive o rei amalequita, quem faz isso? Quem mata o rei amalequita é Samuel. Então isso, quando nós voltamos para o nosso texto, nós podemos ver que Samuel ficou triste, estava triste, pois Saul estava perdendo o seu reinado. Porém Deus fala com Samuel para ele reagir, pois era ele mesmo, o próprio Deus, que estava escolhendo um novo rei. Mesmo querendo destronar o rei, Deus não deixa o povo a mercê. O Senhor dá algumas instruções para Samuel de como essa escolha aconteceria. A primeira instrução, então, está no verso 1, quando ele diz: Deus manda Samuel encher um chifre de azeite e ir até Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos Deus havia provido um rei. Como pode ser visto, meus irmãos? Apesar de ser dito bem rápido a história de Samuel, nós podemos ver que esse homem servia a Deus. Era um homem que obedecia à voz de Deus. Mesmo amando Saul, ele escolheu obedecer à voz de Deus. Ele estava triste, mas ele escutou a voz de Deus. Nós também precisamos tomar algumas decisões em nossas vidas. Nós, como pais, como maridos, como cristãos em nossos trabalhos, nós precisamos tomar algumas decisões. E essas decisões precisam ser de acordo com as Escrituras. Nós não podemos seguir o nosso próprio coração, mas sim o que a Bíblia nos ensina. E essa obediência nos leva à segunda instrução, quando Samuel diz: como irei eu, pois Saul saberá e me matará. Samuel aqui estava com medo de Saul. O texto já tinha nos preparado, quando eu falei para os irmãos no contexto do capítulo 15, que Saul havia estado demonstrando um estado de humildade, quando na verdade a humildade estava cercado por uma ira, ainda mais sabendo que ele havia perdido o seu trono. Mesmo Samuel, temendo a reação de Saul, ele obedece ao Senhor e vai até a casa de Jessé. Outros que temeram a Saul foram os anciãos. Se os irmãos olharem no verso 4, nós veremos que os anciãos disseram, saíram-lhe ao encontro, os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? O povo aqui, meus irmãos, temia a chegada de Samuel por dois motivos. Samuel já era idoso, e para ele sair da sua terra e ir para Belém, era um longo trajeto. Um senhor de idade. Para a chegada de Samuel aqui em Belém, alguma coisa aconteceu. E eles provavelmente sabiam do que havia acontecido no capítulo 15, da história de Saul com Samuel. Por isso eles perguntam se era de paz a chegada do profeta. Então no verso 5 ele diz: é de paz, vim para sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. A missão de Samuel, então, era de paz. Nenhuma infração precisava ser corrigida. Ele não estava atraindo os homens selvagens de Saul, aquela pequena cidade. Apenas estava cumprindo a ordem do Senhor. Samuel estava obedecendo a voz do Senhor. O Senhor, então, deu as direções a Samuel, e ele agiu sobre elas. Portanto, ele foi a Belém, e como foi dito no verso 1,
que um dos filhos de Jessé seria o rei. Nós podemos ver no verso 5 que agora nós tínhamos esses filhos e Jessé para participar desse sacrifício. Podemos ver então, meus irmãos, que os planos de Deus nunca falham. E aqui o plano de Deus em destronar Saul estava se concretizando. Nós nunca podemos esquecer que o dono da igreja é o nosso Deus, que está no governo soberano sobre essa terra, sobre esse povo. Nada passa despercebido do nosso Senhor. Nós estamos dentro da igreja e nós podemos estar longe do Senhor. São perguntas que nós precisamos fazer diariamente, constantemente. O Senhor tem se agradado do nosso culto? O Senhor tem se agradado, o Senhor tem olhado para vocês, olhado para nós, e tem visto em nós um coração humilde, disposto a adorar o Senhor? O Senhor pode nos rejeitar, meus irmãos, se nós não formos fiéis a Ele. Nós precisamos seguir os seus mandamentos, conforme está prescritos na palavra de Deus. O grande problema que Saul teve foi a sua desobediência. Nós também podemos agir dessa maneira quando nós escolhemos pessoas por aparência, por status. Nós podemos estar agindo errado quando nós escolhemos pessoas para assumirem cargos, por ela ser alguém na sociedade. Ou então, agirmos como Saul, querendo demonstrar uma espiritualidade falsa, querendo fazer com que o Senhor, aquilo que o Senhor não nos pediu. O que Deus nos pediu para fazermos está prescrito em suas palavras, em sua palavra. Ela é o manual para caminharmos. Ela é a luz, ela é a lâmpada para os nossos pés. Então, como nós podemos, como Deus demonstra o seu governo soberano sobre o seu povo? Primeiro nós vimos com rejeição. Segundo, com direção. Os versos de 6 a 10 nos mostrará o governo soberano de Deus sobre o seu povo, ao dirigir na escolha de Samuel sobre o novo rei. Então Deus não deixará que Samuel escolha, pois se Deus deixasse Samuel escolher, certamente ele erraria na escolha do novo rei. Então os versos 6 e 7 nos diz: sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para sua aparência, nem para sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. As ordens de Deus então foram obedecidas. Samuel observava cada um que estava naquele lugar, e ele tentava imaginar a qual dos filhos de Jessé Deus havia escolhido. Então quando ele vê Eliabe, ele pensou: esse é parecido com Saul, então certamente é este o escolhido de Deus. Certamente, como eu disse, meus irmãos, se Deus tivesse deixado por conta de Samuel, ele iria errar em escolher esse novo rei. Então agora eu quero que vocês pensem comigo, depois dessa breve história. Imagine comigo um homem que está com o desejo de comprar um carro. E ele sai de sua casa decidido: hoje eu vou comprar um carro. E ele entra na primeira concessionária. E logo assim, ele observa e tem um carro muito bonito. Além de bonito, esse carro está muito barato. O rapaz não pensa duas vezes e fala: eu vou levar esse carro. Passa-se alguns meses e o carro começa a dar problema. Esse homem leva o seu carro ao mecânico e ele diz, o mecânico diz para esse rapaz: meu irmão, eu sinto muito te dizer, mas você comprou uma bomba relógio. O dono do carro, espantado, pergunta: como assim eu comprei uma bomba relógio? Como você pode ver, o meu carro está em perfeita condição. E o mecânico diz: realmente, o seu carro está muito bonito, mas você não se atentou para o motor, que estava a ponto de bater.
Como nós cometemos esse grande erro, né, meus irmãos? Julgamos pela capa. Quando nós estamos com fome, quando nós chegamos na padaria, nós vemos aquele belo pão. Quando nós chegamos em casa, mordemos aquele pão, gastei meu dinheiro. Ou então, quando nós vamos em busca da nossa amada, ou os homens, ou as mulheres que vão também em busca do seu amado, a primeira coisa que geralmente nós olhamos é para o quê? Para a aparência. Seja então na vida sentimental, profissional, ou até mesmo em uma amizade, nós corremos o risco de escolhermos a pessoa pela aparência. E aqui, só cortando um pouco, a Isabela não olhou muito para a aparência não, pois quando ela me viu, ela não viu muita beleza não. E nós louvamos a Deus por isso, né, meus irmãos? Mas nós corremos esse risco de olharmos para a aparência das pessoas e julgamos sem ao menos conhecer. Provavelmente foi com essa ideia que Samuel talvez faria a sua escolha. O homem, meus irmãos, vê a aparência de uma pessoa, mas Deus vê o seu coração. O homem pode falar que nós somos uma boa pessoa, mas Deus vê quem de fato nós somos. É frequentemente verdadeiro que as aparências enganam. A questão da escolha do segundo rei, então, de Israel, não poderia ser feita pela aparência. E é por esse motivo que o próprio Deus está direcionando Samuel na escolha do novo rei. O coração de Eliabe não era tão bom quanto a sua aparência física. Ele, portanto, não era um candidato apropriado. Os homens julgam segundo o que podem ver, mas Deus não. O Senhor olha para o coração, isto é, Ele conhece o nosso coração. Nós podemos ver como as pessoas se parecem, mas só Deus pode afirmar quem de fato elas são. E qual o significado do coração nesse versículo? O grande uso de coração refere-se à natureza das três tradições da personalidade, que são elas, as emoções, os pensamentos e as vontades. É do coração que a Bíblia diz, por diversas vezes, sobre a necessidade de nós guardarmos o nosso coração, porque ele é a fonte da vida. O nosso coração muitas vezes é enganoso, por isso nós precisamos guardar o nosso coração. Como Eliabe não foi o escolhido por sua aparência, Samuel passou a ficar mais atento. Como nós podemos ver nos versos de 8 a 10, nenhum desses filhos, dos 7 filhos, nenhum desses foram escolhidos. Deus exalta então a sua soberania ao preterir alguns que pareciam mais promissores e escolhe outros que aos olhos humanos não pareciam muito promissores. Portanto, nós vemos o governo soberano de Deus em direcionar Samuel. Logo, como Deus demonstra o seu governo soberano sobre o seu povo? Primeiro, nós vimos com rejeição. Segundo, com direção. E por último, com eleição. Os versos de 11 a 13 termina com Deus mostrando o seu governo soberano, elegendo Davi como um novo rei. Acompanhe comigo nos versos de 11 a 13. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Meus irmãos, Davi estava no campo, apacentando as ovelhas de seu pai. Ele foi deixado, como eu disse no início, no campo, enquanto em sua casa
estava acontecendo um sacrifício, uma grande festa. O contexto em que nós vivemos hoje, e para aqueles que têm irmãos, entenderão melhor o que eu estou querendo dizer, é que geralmente o mais novo é chamado de quê? Pela família. Do queridinho da mamãe, do filhinho da mamãe, ou especial, não é assim? Mas, na cultura judaica do Antigo Testamento, o costume era do mais velho ser a grande glória da família. O orgulho da família era o primogênito. E talvez seja por esse motivo que Davi não tivesse sido convidado ou chamado para participar, pois ele era o mais novo de sua família. O mais jovem, considerado tão improvável, é quem o Senhor escolhe. Geralmente, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos o Senhor usando um método de escolher pessoas que aos nossos olhos são as menos impossíveis, assim, se nós assim pudéssemos dizer. Por diversas vezes nós vemos como história de Jacó, o usurpador, história como de Moisés, história dos próprios discípulos de Jesus, e nós encontramos a história de Saulo. E aqui nós temos também a história de Davi. Deus escolhendo Davi. E isso me faz me lembrar de uma história de um rapaz que tinha um sonho de ser pastor. Mas algumas coisas o impediam, a começar por sua saúde. Desde pequeno, esse rapaz tinha alguns problemas em sua saúde, onde que os seus ossos eram frágeis. Se esse rapaz caísse, o seu osso poderia quebrar. Seria como se os ossos fossem de vidros, né? Portanto, ele teve uma infância limitada. Mas ele confiava no Senhor e tinha uma vida temente ao Senhor e tinha esse sonho: um dia eu me tornarei pastor. Mesmo tendo essa vida limitada, esse rapaz cresceu. Os médicos chegaram a dizer que esse rapaz andaria em uma cadeira de rodas. Mas, para a glória do nosso Senhor, esse rapaz não precisou andar em cadeira de rodas. Ele se tornou um grande baterista e, se Deus permitir, em breve se tornará ministro do Evangelho. Meus irmãos, quando nós olhamos para uma história como desse homem, eu poderia aqui também citar a história do nosso reverendo Canelhas, com um homem que tinha algumas limitações, mas tinha um coração que estava dependente do Senhor. Tinha um coração, uma vida no Senhor. Eu não quero aqui exaltar homem algum, mas histórias como essas, exemplos como estes, nos mostram que quando Deus elege alguém para uma determinada vocação, até o fim, Deus sustentará. Se Deus chamou, Deus sustentará. Se Deus te chamou para ser um médico, Deus te sustentará. Se Deus te chamou para ser um advogado, uma secretária, Deus te sustentará até o fim. Faça tudo para a glória de Deus. Tudo aquilo que o Senhor te deu, faça para a glória dele. De repente, você tem um sonho que para muitos seja algo impossível. Muitos até podem brincar com você. Não, você vai tentar fazer outra coisa, mas isso não, porque você não tem capacidade. Se Deus te chamou, e se Ele derramou, se Ele está te vocacionando para tal chamado, até o fim, você pode descansar que Ele fará com que você almeje, não para a sua glória, mas para a glória do Senhor. Voltando para o texto, nenhum sacrifício poderia ocorrer enquanto Davi não fosse chamado dos campos. Samuel então compreendeu, pela rejeição dos 7 filhos mais velhos de Jessé, que o rei de Israel estava no campo. Então, Samuel manda chamar Davi. Davi é ungido.
o óleo santo foi usado para ungir o segundo dos reis de Israel. Mediante esse ato, o reinado de Saul havia acabado. Saul não era mais o rei de Israel para o Senhor. Deus o destronou. Davi agora era o novo rei. Embora, se vocês lerem os outros capítulos, vocês verão que Saul permanece no trono, mas aquele trono já não o pertencia, pois pertencia agora ao novo rei, o escolhido de Deus, Davi. A escolha de Davi como rei foi inteiramente feita por Deus. O Senhor elegeu Davi, diferente de Saul, que foi escolhido pelo povo. E com o passar do tempo, Davi percebeu o seu chamado, que desde a sua infância o Senhor havia o separado. Sua unção não é explicada, mas o fato do Espírito do Senhor se apossar dele, garantia que ele também estava sendo equipado por Deus, não importando com o que o futuro reservava. Como no caso de Saul, meus irmãos, o Espírito de Deus veio sobre Davi para capacitá-lo para fazer tal missão, governar o povo de Deus. O Espírito no Antigo Testamento, ele vinha ajudando e capacitando em tempos de crises e em momentos especiais. Quando o versículo diz, daquele dia em diante, isso pode significar que a presença do Senhor foi contínua na vida de Davi, através dessa unção espiritual. Davi é ungido. O profeta Samuel volta para Ramá, como diz o verso 13. Samuel volta para Ramá. E depois disso, nós só escutamos mais uma vez sobre Samuel. Lá no capítulo 19, no verso 18, que é antes da sua morte. Vemos que a obediência de Samuel o levou a ver a grande soberania de Deus em rejeitar Saul, em dirigir na escolha do novo rei, em ele escolher esse novo rei, o qual o Senhor queria. Agora, ele poderia morrer em paz. Meus irmãos, nós não podemos concluir esse sermão sem falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Davi é um tipo de Cristo, mas o nosso Deus, Jesus Cristo, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cristo permanece como um contraste aos muitos exemplos de líderes pecadores de Israel. Todavia, mais do que isso, Jesus, ele é o herdeiro do trono de Davi. E a carreira de Davi antecipa a pessoa e obra de Cristo. Tanto Davi como Jesus tiveram uma confirmação profética. Samuel ungindo Davi e João Batista ungido Jesus. O Espírito Santo do Senhor desceu sobre ambos. Davi foi um grande rei e seu reinado foi a época de ouro de Israel. Mas um reino muito maior e eterno já chegou, o reino de Cristo. Davi era um tipo de Cristo, como eu disse. De Jessé, o belemita, vem a ascendência de Jesus, como nós podemos ver em Isaías, no capítulo 11, nos 2 primeiros versos, quando diz, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Da mesma forma que Davi, Jesus também não tinha um estereótipo de rei. Jesus não era o tipo de rei que os israelitas esperavam. Se Davi ele teve um grande reinado em seu tempo, Cristo reina eterna e poderosamente. Cristo é a promessa de Deus, a promessa que Deus fez sobre a descendência de Davi. Apesar de Davi ter sido, como nós lemos nas Escrituras, que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Nós conhecemos várias histórias de Davi, de pecados que Davi cometeu. Porém, nós vemos aqui um contraste com Cristo, o nosso Rei,
Ele foi perfeito, ele é perfeito. Poderíamos então assim dizer, meus irmãos, que a história está girando em torno de Davi, de Samuel ou de Saul. No entanto, nessa noite nós vimos que a narrativa contada tem como elemento principal o nosso Deus soberano, que está no governo deste mundo. Davi foi apenas o servo usado por Deus para fazer a obra que o Senhor havia chamado. Bem como Ben Carson só fez aquilo que o Senhor o capacitou. Bem como vocês, meus irmãos, os dons que vocês têm, o irmão do seu lado talvez não tenha. Portanto, dê o seu melhor para a glória de Deus com aquilo que o Senhor tem dado a vocês. A aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó seguiu na linhagem dos avós de Jessé, Ruth e Boaz, passou por Davi e se concretizou em Cristo. Cristo é o provedor de acesso ao Pai. Por fim, o Senhor não vê como vê o homem. O homem pode ver o exterior, mas o Senhor olha para o nosso coração. Como está o seu coração, meu irmão, nesta noite? Como está a sua vida? Que assim como nós cantamos, nós nos achegamos a este local com um coração sincero. Que o Senhor veja em nós um coração sincero, disposto em adorá-lo. Pois o nosso Deus, Ele pode rejeitar, direcionar e eleger quem Ele quer para a sua própria glória. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!